Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos na 13ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 2 de julho, mês em que o Papa nos convida a rezarmos pelos enfermos, pelos doentes, e nos convida a valorizar mais a unção dos enfermos, o sacramento que é oferecido, que é dado aos enfermos e também aos idosos. Então valorizemos este sacramento e rezemos em união com os enfermos, rezemos por eles e façamos desse mês um mês de visita, um mês de cuidado com os enfermos, especialmente com os idosos, os mais idosos. E ainda entre esses todos, aqueles que não têm companhia, aqueles que muitas vezes estão sozinhos. Aumentemos e intensifiquemos o nosso cuidado com os enfermos, com os idosos, para que aos poucos possamos trazer o Padre para oferecer a eles o sacramento da unção dos enfermos. Hoje gostaria de trazer o tema da fé e da ciência. A fé e a ciência não são incompatíveis, não são concorrentes. Elas dialogam entre si e podem se ajudar uma à outra. O Papa Francisco recebeu em audiência no último dia 20 de junho, na Sala dos Papas, no Vaticano, os participantes da 2ª Conferência do Observatório Astronômico Vaticano, em memória de Georges Lemaitre, intitulada Buracos Negros, Ondas Gravitacionais e Singularidades Espaço-Temporais. É um tema que os cientistas debatem há muito tempo, há muitos séculos até. Francisco agradeceu e deu as boas-vindas aos cientistas e às cientistas que se reúnem em Castel Gandolfo, nas proximidades de Roma, para homenagear o padre Giorgio Lemaitre, 7 anos depois do encontro anterior. Disse o Papa: o valor científico do sacerdote e cosmólogo belga foi reconhecido pela União Astronômica Internacional, que decidiu que a conhecida lei de Hubble deveria ser chamada mais apropriadamente de Lei de Hubble-Lemaitre, disse o Papa no início de seu discurso. Tamanha a contribuição que esse padre cientista deu à humanidade. Nesses dias, disse Francisco, vocês discutem as últimas questões colocadas pela pesquisa científica em cosmologia, os diferentes resultados obtidos na medição da constante de Hubble, a natureza enigmática das singularidades cosmológicas, do Big Bang aos buracos negros, e o tema muito atual das ondas gravitacionais, sublinhou Francisco, recordando que a Igreja está atenta a essas pesquisas e as promove, porque elas abalam a sensibilidade e a inteligência de homens e das mulheres de nosso tempo. Georges Lemaitre foi um sacerdote e cientista exemplar. O início do universo, a sua evolução última, a profunda estrutura do espaço e do tempo colocam os seres humanos perante uma busca frenética de sentido, num vasto cenário onde correm o risco de se perderem. Isto nos faz redescobrir a atualidade das palavras do salmista: quando contemplo o céu, obra de tuas mãos, a lua e as estrelas que fixaste. O que é o homem para dele te lembrares? O ser humano para que o visites? Tu o fizeste pouco menos do que um Deus, e o coroaste de glória e esplendor. Portanto, disse Francisco, é claro que estes temas têm uma relevância particular para a teologia, a filosofia, a ciência e também para a vida espiritual.
Georges Lemaitre foi um sacerdote cientista exemplar. O seu percurso humano e espiritual representa um modelo de vida com o qual todos nós podemos aprender, observou ainda Francisco. Para atender aos desejos do pai, Georges Lemaitre estudou engenharia. Depois, alistou-se na Primeira Guerra Mundial e viveu os horrores da guerra. Já adulto, seguiu a sua vocação sacerdotal e científica. Inicialmente, ele acredita que as verdades científicas estão depositadas nas Sagradas Escrituras de forma velada. As suas experiências humanas e as consequentes elaborações espirituais o levam a compreender que a ciência e a fé seguem dois caminhos diferentes e paralelos, entre os quais não há conflito, disse ainda o Papa, e acrescentou: na verdade, esses caminhos podem se harmonizar, porque tanto a ciência quanto a fé, para quem crê, têm a mesma matriz na verdade absoluta de Deus. O seu caminho de fé o leva à consciência de que a criação e o Big Bang são duas realidades distintas e que o Deus em que ele acredita não pode ser um objeto facilmente categorizado pela razão humana, mas é o Deus escondido que permanece sempre numa dimensão de mistério não totalmente compreensível. Então veja, o Papa diz que as explicações todas dos cientistas são importantes, mas há um lugar que eles não conseguem chegar. Eles não podem explicar tudo. Aí está o mistério, o Deus escondido, como diz o Papa, que não é totalmente compreensível. Se nós conseguíssemos perceber, entender todos os mistérios de Deus, seríamos como deuses. O Papa disse aos cientistas para continuarem debatendo com um espírito justo e humilde os temas que estão discutindo, que a liberdade e a falta de condicionamento que vocês estão experimentando nesta conferência os ajudem a progredir em seus campos em direção à verdade, que é certamente uma emanação da caridade de Deus. A fé e a ciência podem se unir na caridade, se a ciência for colocada a serviço dos homens e mulheres de nosso tempo, e não distorcida em seu detrimento ou mesmo destruição. Eu os encorajo a ir para as periferias do conhecimento humano. É ali que podemos fazer experiência do Deus amor, que satisfaz e sacia a sede do nosso coração. Que bonito essa coragem que o Papa passa aos cientistas para continuarem pesquisando. Um dos dons que Deus nos deu, dom do Espírito Santo, é a inteligência, é também a sabedoria, é procurar descobrir tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição para melhor desfrutarmos, para melhor vivermos a vida que Deus nos deu. Então, por isso é tão importante a ciência, porque ela pesquisa, ela nos livra de muitas coisas que nós não saberíamos se não fosse pelo trabalho dos cientistas, dos pesquisadores. Então, por exemplo, as vacinas que foram descobertas para ajudar o próprio ser humano, para preservar a sua saúde. E quanta coisa na ciência, as descobertas, quantos aparelhos que nós usamos hoje que estão à nossa disposição e que nós não sabemos como que foram inventados. Quem inventou? Não surgiram do nada, foram pessoas como nós, humanos, que descobriram. Então é importante valorizarmos a ciência. A ciência e a fé podem caminhar juntas. Uma não está contra a outra, de forma nenhuma, porque pela fé nós nos ligamos a Deus. Pela ciência nós somos ajudados com as descobertas a usufruir de todas as maravilhas que Deus criou para nós. Que Deus ajude todos os nossos cientistas, as nossas cientistas, a continuarem esse trabalho tão bonito
com a capacidade, com a inteligência que Deus lhes deu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.